Nos próximos capítulos de Dona de Mim, uma grande reviravolta promete mudar completamente a dinâmica entre Davi e Jaques. Após anos de desconfiança, distância e mágoas não ditas, a verdade sobre a paternidade do rapaz virá à tona. E será uma revelação capaz de abalar estruturas, inclusive as do próprio Jaques, até então conhecido por seu coração frio e ambicioso. Tudo começa quando Jaques finalmente decide abrir o jogo com Davi. Em um momento de sinceridade, ele confessa que teve um caso no passado com Olívia, a primeira esposa de Abel, seu irmão. Ele explica que, apesar de tudo, manteve essa história em segredo por respeito a Olívia e por ter prometido nunca revelar a ninguém. O que Jaques não esperava era que desse relacionamento nasceram 2 filhos, Ayla e o próprio Davi. Para completar a revelação, ele ainda conta que Abel era estéril, motivo pelo qual nunca pôde ter filhos biológicos. A princípio, Davi fica completamente em choque. A informação parece pesada demais para assimilar de imediato. Durante anos, ele acreditou ser filho de Abel, um homem que sempre demonstrou certa frieza em relação a ele, em contraste com a afeição evidente por Samuel. E agora, tudo parecia finalmente fazer sentido. Agora tudo faz sentido, dirá Davi, com o olhar distante. Por isso ele sempre me tratou diferente. O Samuel ele aceitou, mas eu... nunca. Sempre teve uma distância, algo que eu nunca entendi. Mas agora entendo tudo. Apesar da mágoa, Davi não reage com raiva. Pelo contrário, ele parece aliviado por ter finalmente uma explicação para os sentimentos conflitantes que carregava desde a infância. Jaques, por sua vez, pede discrição. Ninguém pode saber disso, Davi. Eu prometi à sua mãe. Nunca contei sobre esse caso para ninguém. E pretendo manter assim. A revelação dá início a um novo laço entre pai e filho. Pela primeira vez, Jaques convida Davi para tomar uma bebida com ele. Sentam-se juntos, conversam e compartilham um momento de cumplicidade que até então parecia impossível entre os dois. Davi encara o vilão com curiosidade e até um certo afeto. Em um determinado instante, Jaques estica o copo para um brinde. Davi aceita e logo depois pega a guitarra e começa a tocar. Mas uma das cordas se rompe. Putz, foi mal! Pai! Solta Davi quase sem pensar. O silêncio que se segue diz mais do que 1000 palavras. Jaques, visivelmente emocionado, responde com um sorriso. Relaxa. Essa foi sua primeira corda arrebentada. Guarda que dá sorte. Mais tarde, no mesmo capítulo, os dois estarão esperando um táxi na porta da Boaz após o encontro. Sentados na calçada, rindo e falando sobre a vida, Jaques solta uma piada. A gente tá parecendo 2 vira-latas abandonados aqui na calçada. Davi confere o aplicativo no celular e vê que o carro foi cancelado. Calma que já tem outro vindo. Desde que o Luizão morreu eu parei de dirigir depois de beber. E também não entro em carro de quem tá assim. Foi mal. Jaques desta vez não se irrita com o sermão. Ao contrário, se mostra compreensivo. Tudo bem. Se o meu filho faz questão, eu espero esse carro de aplicativo. Davi sorri. O impacto daquela frase é grande. Cara, ainda tenho que me acostumar com isso. Pai, diz, quase sem acreditar que finalmente pode usar essa palavra de forma verdadeira e acolhedora. A relação entre os dois começa a ganhar novos contornos, mostrando que até mesmo os corações mais duros podem se abrandar diante do afeto e da verdade. Para Jaques, ouvir a palavra pai da boca de Davi é como um golpe direto no orgulho e uma chance de recomeçar. Para Davi, descobrir sua origem é finalmente preencher uma lacuna emocional que o acompanhou por toda a vida. E assim, a trama de Dona de Mim mostra que o amor, mesmo tardio, ainda é capaz de curar feridas profundas e transformar até mesmo os vilões mais irredutíveis. Na manhã seguinte, o clima entre Jaques e Davi ainda é de estranhamento, mas agora recheado de uma nova cumplicidade. Davi chega cedo a Boaz e encontra o pai já em sua sala, revendo alguns papéis. Por um instante hesita antes de bater na porta como sempre fez. Mas dessa vez, Jaques olha para ele e sorri. Não precisa bater. Entra, filho. A palavra ainda soa estranha para ambos, mas o sentimento é genuíno. Davi entra, senta-se de frente para o pai e os dois ficam em silêncio por alguns segundos. Não há urgência. Pela primeira vez eles parecem dispostos a apenas estar um com o outro, sem pressão, sem cobrança. Você me vê como um erro? Pergunta Davi sem rodeios. Jaques, pego de surpresa, demora a responder. Olha nos olhos do filho e diz: Não. Eu me arrependo de muitas coisas na vida, Davi. Mas você não é uma delas.
Se eu pudesse voltar no tempo, talvez tivesse feito diferente. Mas me faltou coragem. E agora, me falta tempo. A frase pesa no ar, mas Davi responde com maturidade. Ainda tem tempo. A gente pode começar de algum lugar. Os dois decidem manter a revelação em segredo, ao menos por enquanto. Jaques teme a reação de Ayla e de Samuel, além das repercussões na empresa e na família. Davi concorda, mas deixa claro que quer, ao menos, construir essa relação em privado. Ele sente que precisa entender melhor quem é Jaques, além do que ouviu a vida inteira. E essa aproximação vai ganhando força nos pequenos gestos. No almoço, Davi sugere um restaurante que Jaques nunca conheceu, simples, sem luxo, e os dois dividem uma refeição descontraída. Riem de piadas bobas, lembram de Olivia, compartilham memórias. Jaques se emociona ao perceber o quanto perdeu do crescimento do filho, mas Davi o tranquiliza. A vida foi dura com a gente, mas agora é diferente. No fim do dia, Davi o surpreende com uma lembrança. Entrega ao pai uma caixinha com a corda da guitarra que havia arrebentado na noite anterior. Dentro, um bilhete. Guardei. Porque você disse que dava sorte. E eu acredito nisso. Jaques segura a pequena corda metálica como se fosse ouro. Seus olhos se enchem de lágrimas. Poucas, discretas, mas sinceras. Ele percebe que aquele pequeno gesto é, na verdade, gigantesco. Representa perdão, conexão, desejo de reconstrução. Em cenas futuras, os dois começam a trabalhar juntos em projetos da Boaz. Davi passa a dar ideias criativas, enquanto Jaques se mostra mais receptivo e menos autoritário. Os funcionários notam a mudança no clima. Algo está diferente no ar. Pela primeira vez em muito tempo, Jaques parece humano. A transformação ainda está no início. Haverá desafios, conflitos, segredos a serem revelados. Mas o primeiro passo foi dado. E ele veio não com discursos grandiosos, mas com um simples e poderoso gesto: o reconhecimento de um laço de sangue, de afeto, de paternidade. Porque, como mostra a Dona de Mim, às vezes basta uma palavra, pai, para mudar tudo.